Olá pessoal, sou Vinícius Falcão e esse é o nosso blog Futebol Argentino. Bem, ontem eu falei sobre a reunião que o Armando Pérez, que hoje é o presidente da AFA, teve com o Balsa, né? Então, e ressaltei muito mais aspectos psicológicos do Balsa, como ele lida com o tema seleção e como ele lida com os dirigentes, mais do que com seleção, na verdade. Hoje eu pretendo falar sobre o Russo, Miguel Ángel Russo, né? O Russo é o dirigente da seleção, foi técnico, na verdade, do Boca Juniors, já foi campeão em 2007 com o Boca Juniors da Libertadores da América, em cima do Grêmio, né? Para quem não lembra, aquele título que o Grêmio perdeu pro Boca Juniors. Em 2007 ele perdeu até o primeiro jogo por 3-0 e o segundo jogo por 2-0 dentro do Olímpico, né? Com o Palermo perdendo um pênalti, né, para variar um pouco, né, para manter a escrita, e o Palermo perdeu um pênalti, enfim. Hoje o Armando Pérez se reuniu com o Miguel Ángel Russo, que era o técnico daquele time, e ele falou que vai se reunir também com o Bielsa. Bom, a conversa, ele disse que vai conversar com os três, então podemos concluir que um dos três será o técnico, porque ele também falou que em 8 dias, no máximo em 8 dias, ele vai definir o técnico, ou seja, mais ou menos domingo que vem, no máximo no próximo domingo, nós teremos aí o técnico da AFA escolhido, a fumacinha branca subindo lá do teto da sede da AFA, para dizer qual seria o nome escolhido. Eu penso que nesses três nomes aí, que parecem-me estão no páreo, porque na AFA tudo pode se esperar, né? Desses três nomes que estão no páreo, temos aí dois perfis distintos, ou seja, temos dois técnicos de um lado com perfis parecidos e um técnico de outro lado com perfil muito peculiar e que não tem nada a ver com o perfil dos outros dois, né? O técnico com um perfil diferenciado é o Bielsa, que, segundo Armando Pérez, iria se reunir com ele, né, nesses próximos dias, ou amanhã, ou segunda, ou enfim, ao longo da semana. Vai trabalhar com um grupo de trabalho de gestão que está na AFA, né? Conversar com o pessoal, ver qual seria o melhor nome e então decidir qual será o novo técnico da seleção argentina. Mais que isso, por outro lado, como eu estava falando, o Bielsa, o perfil do Bielsa, esse perfil diferenciado em relação aos outros dois, ele se dá muito pelo perfil de que o Bielsa é um treinador que não busca, que não se move por ganhar títulos. O Bielsa pode ser campeão argentino, ou campeão da Copa do Mundo, pode armar um time capaz de ser campeão do mundo? Claro que pode. Ele pode ter um rotundo fracasso? Também pode. Mas o certo é o seguinte: se for o Bielsa mesmo técnico, o projeto, a intenção dele, nem o projeto, a intenção do Bielsa é deixar um legado e não ganhar título. Deixar um legado por um lado e por outro lado jogar conforme suas convicções. Se as convicções dele levarem a ganhar um título, muito bom, né? Ótimo, excelente. Se não, paciência. O Bielsa não está preocupado com o título. Eu creio que o grande ponto a se colocar na mesa hoje é: nós queremos um treinador que vem aqui para ganhar título, por um lado, ou nós queremos um treinador que vem aqui para formular um trabalho e deixar um legado para depois. Inclusive, o legado do Bielsa seria, inclusive, no sentido de como é que eu posso falar? Agregar muitos jovens jogadores na seleção argentina, né? Ele iria agregar muitos jovens valores na seleção argentina. Para você ter uma ideia, o Mascherano, quando o Bielsa convocou pela primeira vez, ele treinava no que na Argentina se chama de reserva. A reserva não é o time, os reservas dos titulares, quero dizer isso. A reserva é um time alternativo, como se fosse o Barcelona B, vamos dizer assim. É o time que está abaixo do time principal. É um time que eles mantêm como um time de apoio, vamos dizer assim,
que quando precise um jogador imediatamente para o time principal, por contusão, lesão, cartão, enfim, tenha como ir buscar nesses reservas uma substituição para o elenco, não necessariamente para o time titular. Isso que eu estou falando. Geralmente composto daqueles jogadores mais jovens, da base, que estouraram a idade de subs, né? E não estão ainda totalmente aptos para jogar no principal. Jogadores também que foram contratados, mas que não estão ainda completamente maduros para estrear no time, enfim. Eles fazem lá um mexidão, digamos assim, um grande mexidão, um grande ajuntado de jogadores, vamos dizer assim, e colocam nesse time da reserva. Então o Bielsa, ele puxou o Mascherano da reserva do River Plate. Nem titular o cara era, pra você ter uma ideia, né? Quando ele subiu o Mascherano. Por outro lado, o Russo e o Balsa, eles estão lá para ganhar título. Eles não estão preocupados com jogar bonito, eles não estão preocupados em ser conveniente no sentido de dar do que se espera, não estão preocupados em dar o que se espera e não estão cheios de convicções, cheios de certezas. Eles vão chegar lá com uma postura muito científica no sentido de observar, né, observar, ver o que dá certo, ver o que dá errado, e podando o que dá errado, tirando o que dá errado e colocando e insistindo mais no que vai dar certo. Por tentativa e erro você vai vendo se aquele que deu certo dá certo no sistema, no contexto apenas, se é apenas em um jogo, se dá certo, algumas associações podem dar certo sempre ou se podem dar certo em algum contexto, enfim. Eles vão ali estudando possibilidades táticas de nomes, de funções, né, de associações de jogadores. Por exemplo, o jogador A e o B jogando juntos, eles funcionam melhor do que o jogador A e o jogador C, ou o C e o D, enfim, eles vão testando eles vão testar opções devagar, não assim mudando bruscamente, óbvio que eu não creio que eles façam isso, mas eles vão mudando e vão, a partir dessas mudanças, eles vão criando convicções, né, que eles vão levando e tomando em conta para contextos. Eles vão ter um mapeamento de contexto, vamos dizer assim. O Messi funciona como centroavante num estilo de contragolpe. Ou no sistema de quando a gente estiver ganhando por 1-0, tirar um centroavante com camisa 9 de ofício, camisa 9 de referência e colocar um jogador de mais velocidade, funciona, né? Ou contra times com meio campo muito forte, a gente jogando com 3 volantes ou com até 4 volantes, se for o caso, um volante mais de marcação e 3 de criação, funciona melhor do que só com 2 no meio e dois pontas, um enganche e um camisa 9. Enfim, eles vão testando essas variações para que no momento de realmente usar essas opções, né, é um momento definitório, vamos dizer assim, na hora H, na hora da onça beber água, como se diz, eles possam usar. Já o Bielsa não, o Bielsa ele olha muito para dentro, ele não olha tanto para fora. Esses outros treinadores, eles olham mais para fora do que para dentro, ou seja, eles querem ter opções para contextos específicos, né, de onde a seleção argentina possa estar, né? E já o Bielsa não, o Bielsa olha mais para dentro do que para fora. Como assim? O Bielsa ele formula mentalmente um modo de jogo e ele vai buscando opções, ele vai afunilando as opções de modo que essas opções elas possam, não dar a garantia, afiançar, digamos assim, o que ele imaginou, né? É como se fosse o Bielsa, ele é um arquiteto, digamos assim. Mais que um arquiteto, o Bielsa ele é um sujeito que ele é o arquiteto, mas ao mesmo tempo ele executa o projeto que ele fez. O arquiteto ele apenas faz o projeto do prédio. O Bielsa ele faz o projeto e executa o projeto. Só que são vários projetos ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? Cada jogo é um projeto. Então ele projeta o ideal na cabeça dele e faz aquele projeto. Deu certo? 10%, 20%, 50%, 100%. Então ele vai olhando lá quantos por cento deu certo e vai agregando nomes, funções, vai podando aqui e ali, repetindo no treino, enfim. Ele vai somando elementos a ponto de chegar num 100%.
né? É isso que eu tô falando. Mas ele nunca vai abrir mão do projeto inicial que ele elabora mentalmente. Já o Simeone e o Russo, não. Se eles testarem 2, 3, 4 vezes o projeto que eles inicial deles e der errado, eles vão para outro, vão para outro, vão para outro, vão para outro, até dar certo, né? Esse é o diferencial. Eles não têm um projeto fixo. Eles têm um projeto pontual para aquele momento e se não der certo, eles partem para outro. Penso eu que, para ganhar um título, o melhor seria o modelo de um projeto que não é fixo, de um projeto que chega lá sem muitas certezas e com muitas dúvidas. O Bielsa chega lá com muitas certezas e poucas dúvidas, né? Seria melhor um projeto com muitas dúvidas e poucas certezas, repito, né? Que seria o caso da dupla Russo ou Balsa, né? Simeone, foi mal, eu falei Simeone antes, é o Balsa. Enfim, é isso. O Armando Pérez falou taxativamente que em 8 dias no máximo está definido e esperemos para ver, né? Ficamos por aqui, pessoal. Um abraço, deem likes, deem curtidas. Esse é o blog Futebol Argentino. Eu sou o Vinícius Falcão e boa noite.